Jean Santana falando aqui, tudo pra vocês é melhor que o Bahia. Isso é uma carência aguda de ser melhor. Eu não, Você em que é momento carente, foi que eu falei do seu Bahia? babaca. Você tá aqui na live do canal do Leão. Tá vendo como ele é? Ele é Ué, agressivo. Que, pior babaca. que, É o pior que torcedor do eu. Bahia? É pior Babaca. que eu, é. É quem? O cara é babaca. O cara tá na live do canal do Leão e tá falando que a gente tem. Mas uma ok, de- deixa o cara assistir aí a paradinha dele aí. Pô. Aqui pelo menos O ele já... importante é que eles me engajem. Na verdade é o seguinte, eu acho que eles aprenderam a ouvir a verdade. E você tem Conhecereis um a grande- verdade e E a verdade vos libertará. Exatamente. Pois é. E eu acho que isso é importante no processo. Você tá encabeçando isso. Quando eu vou conversar com a galera do Eu tô iniciando a revolução. Alex, pô, aquele que fala do título de 59, o cara, aquele chato. velho. Aquele cara insuportável. Eu falei, mesmo. pô, é verdade, né, velho? Mas ninguém conseguiu Eu até tô hoje. iniciando um movimento revolucionário, velho. Velho, você tá dando voz, né, velho? Muita gente, mas de verdade, velho, muita gente chega pra mim no Barradão falando assim, mano, o que você tá falando? Eu tô a vida toda falando pros caras e ninguém bota fé, velho. Agora que você tá falando, todo Você, mundo tá botando fé. porque a representatividade da forma como você falou, pra quem você falou Mano, e eu da vi forma um que cara você que falou. só faltou chorar. Irmão, eu falo isso pra todo mundo, mano. Nos grupos eu só falta me acabar, velho. Pra falar essa parada de Osório que você tá falando aí, velho. Ninguém bota fé. Agora com seus vídeos o pessoal tá indo pesquisar. e tá Cara, eu vendo li que é esse verdade. livro de Osório quando eu tinha uns 14 anos. Físico? O físico. Tinha na Você tem? biblioteca dos barris. Não, É. tinha na biblioteca dos barris. Mas não Eu- tem mais não, tiraram Não, logo. não, é porque tem dois. Tem um que é só pra você consultar, que tem lá ainda. E tem um que era pra você alugar, né? Que você ficava um tempo na mão emprestado. Que não tem mais, porque parece que deteriorou. Mas eu sabia dessas falcatruas aí. E quando falava, ninguém botava realmente fé, velho. Ninguém. A galera, não sei o que e tal. Porque naquela época também, velho, o futebol era meio vaza, né, velho? Velho, Então, são coisas absurdas que tem ali no livro. E o cara falou com a maior naturalidade do mundo, assim, que chega a ser engraçado, né? Yuri Nunes falando aqui. Meu irmão, se Alex, que é enciclopédia rubro-negra, tá falando do cara do Baíves do Leão. Baíves no carro baú. Os caras é mordido de cobra. Baú! Ah, rima aí, sacana. Imagine o nível do mano. Ele é brabo, velho. Lucas é Segue barril. a página lá do cara que você vai ver. Tem muita Lucas coisa é boa. barril, velho. Lucas é barril mesmo. Ele tem material histórico muito mais do que o clube, velho. Tem muito que o próprio PC deu pra ele, eu acho. Nem que a galera vai fazer campanha, o Vitória vai atrás dele, velho. Porque ele tem foto da galera toda, assim. Porque ele saía nos jogadores mesmo, pedindo e tal. Ele criou um material, assim, fantástico, velho. Luiz Eduardo. João, você está caindo na lábia de Marconi. Não tem SAF, é só lábia. Anderson Iago, virei membro hoje. Valeu, meu irmão. Já tá olhando o relógio. Não, tá tranquilo. Eu vou deixar você falar que eu quero sua opinião sobre Fábio Mota daqui a Só tô- pouco, porque ele tem isso. opiniões E fortes. o Marcelo falou que tô- a retrospectiva do Vitória no Barradão são 8 vitórias, 2 empates e 11 derrotas. Aí você não precisa nele, Marcelo, ele falou isso. Obrigado, viu, Marcelo? Como é? Repita aí, mano. A retrospectiva do Vitória e São Paulo no Barradão são 8 vitórias pro Vitória, 2 empates e 11 derrotas. Pois é, tá vendo? Mas é um número razoável, né? É equilibrado, velho. Não era pra ser, né? No Barradão era pra ter uma vantagem, mas. Equilibrado. É porque o Vitória contra time paulista tem um histórico muito ruim, né, bicho? Até contra time do interior paulista, se você É, analisar, Eu vou te Vitória falar, o Nacional. jogo eu tô mais tenso com o jogo do Bragantino contra o jogo do São Paulo, velho. Eu tô mais tenso. Rapaz, eu tô com muita convicção que o Vitória vai ganhar do Eu Bragantino. também velho. acho. Eu Muita também acho. convicção. Eu não quero Mano, ficar- eu quero não que acho ganhe. impossível. Assim, é porque realmente o Vitória tá muito organizado. Eu vejo o Vitória muito organizado. Eu acho que ganha tudo. Muito confiante. Porém, eu ainda acho o ataque da gente muito limitado. Mas eu não acho possível o Vitória ganhar esses 3 jogos, não, velho. Não, eu tô Moral sentindo mesmo. que assim, o que vai acontecer é o que eu falei. Um time que tava em cima começa a perder tudo e o que tá embaixo vai ganhar tudo no final. Então eu acho que tá acontecendo isso com o Vitória. E acho que é o Vasco, o Ceará ali, acho que vai gostar da brincadeira. Ney Souza tá falando aqui, Alex Michele mandou um abraço. E eu tô com medo de perguntar quem é Michele e se é alguma putaria aqui. Porque eu não faço ideia de quem seja. Deixa eu ver aqui. Tá rolando um debatezinho, como sempre tem uma tretinha aqui no chat. A galera que é pró Marconi e a galera que é pró Fábio, a galera que é contra Arena e pró Arena. Vamos lá, pra aproveitar esse tempinho de Matheus. Ô, Matheus, a Diga. gente já teve embates. Vocês dois? Daqui a pouco a gente volta. Não, Sim. embates no campo Ideológico. ideológico. Lindo. Sobre o tamanho de Fábio Mota na história do Esporte Clube Vitória. Né? Inclusive, eu acredito agora que precipitadamente o coloquei como o maior presidente da história do clube. Por que precipitadamente? Não sei, cara. Acho que o que ele fez esse ano fez ele regredir algumas casas. Assim, abaixou a média dele. Entendeu? Baixou a média. Se ele tava com a média alta, esse ano foi tão desastroso que a média dele caiu em Mas relação. quando você constrói ao algo, ranking. eu acho que
Construiu, já tá construído, né, velho? Eu posso perguntar ao cara? Não, vai, siga aí, porque você falou desse ponto. Eu queria só Você, sustentar. você é peru de Fábio Mota? Não, você sabe pra que eu voto. E quem é que ele vota? Eu não sei não, sério mesmo. Ah, mas Serginho tá falando aqui, ó. Você vai Serginho acreditar em entregou. Serginho, velho? Você vai acreditar em Serginho? Serginho entregou. Você Ele vai falou com acreditar em muita Serginho? convicção, mano. Ele falou com muita convicção. Véi, Ele até virou assim, a ó, galera, peru, velho, aí os é caras peru. gostam de te enganar, velho. É peru. Vá. Mas então, cara, você sempre foi contra. Inclusive, a gente fez uma entrevista com o Fábio Mota no final do ano passado, que conseguimos ali rapidinho fazer algumas perguntas a ele, que ele tá apressado e tal. E fizemos um pós-entrevista ali, no qual você foi muito enfático a respeito da gestão de Fábio Mota não ser a maior gestão da história do Esporte Clube Vitória. Uhum. Gostaria que você dissertasse um pouco para nosso público, que graças a Deus de lá para cá aumentou bastante. O que você acha da gestão de Fábio? E se não é Fábio, quem é o maior presidente da história do Vitória e por que? Justifique sua resposta. Posso fazer um recorte primeiro da gestão de Fábio. Fábio assume aonde? Na Série B, metade da Série B, certo? Muita gente fala que Paulo Carneiro rebaixou o Vitória. Eu concordo que ele foi fundamental, mas o presidente em exercício era Fábio Mota. Beleza, mas vamos supor que Fábio Mota ele não fosse o grande culpado pelo rebaixamento, que o PC já tinha feito uma cagada lá, tá bom? Aí, tamo lá na Série C. Torcedor não lembra, mas a gente subiu por um milagre. O João Busto, ele escreveu um livro chamado A Mão de Deus. A gente subiu da C pra B por um milagre. A gente fez um péssimo Campeonato Baiano, tá? Onde a gente nem classificou pras finais. A gente foi pra Série C, onde a gente só entrou no G8. Eu não tô falando de G4, não. Eu tô falando de G8. Tá? A Vitória era a camisa mais pesada, só entrou no G8 na última rodada contra o Brasil de Pelotas, depois de um milagre, né? Que a Vitória consegue ganhar do Mirassol lá, que ninguém tinha ganhado, a gente conseguiu ganhar. Entra no G8, passa pra segunda fase. Aí todo mundo fala, não, agora vai, velho. Vitória vai ser campeão da Série C. O Vitória também, por um milagre, o Vitória conseguiu passar da segunda fase e, né, conseguiu o acesso por conta de um jogo que o Figueirense não vence. O Figueirense não vence o ABC. E o Vitória acaba subindo ali, porque empata com o Paysandu, nem consegue ganhar de um Paysandu já eliminado. Beleza, subiu, todo mundo feliz. Passa de ano. Vamos lá pra Série B, beleza? Aí vai pro Campeonato Baiano. De novo, eu lembro que eu fui pra um jogo, naquele 2023, Vitória e Ceará, que o Ceará foi com o time reserva, porque já tinha sido classificado pela Copa do Nordeste. Vitória manda o time titular pra campo. Vitória já eliminado de todas as competições. Não tinha nem 2.000 pessoas no estádio, eu tava lá, tá? E a gente tinha que aturar Dunkler e um monte de perna de pau naquele time. E a gente vai pra Série B desacreditado. Só que o Vitória, nesse meio tempo, porque já tava eliminado de tudo, tem um mês pra treinar, já tá com um técnico novo, né? Um grande preparador físico, que era o Kamimura lá. Fez um grande trabalho, a gente teve um mês, entrou tinindo na Série B, pega os primeiros 5 confrontos, que eram contra times muito limitados tecnicamente, então a gente conseguiu emplacar, acho que naquele ano ali, alguns desses times que a gente enfrentou no começo brigaram contra o rebaixamento, até foram rebaixados, né, ABC e tal, e a gente emplaca 5 vitórias. A gente ganha 5 vitórias, essas 5 vitórias iniciais foram fundamentais pro nosso título e pro nosso acesso. Então o Vitória teve um pouco de sorte também, claro que teve competência, ninguém é campeão por acaso, mas teve um pouco de sorte. Além do mais, a gente pegou uma Série B onde o time ali, que era o grande time pra ser campeão e subir, que era o Sport, do nada parou de jogar bola e a gente conseguiu, de fato, o grande objetivo final, que era subir e ser campeão. Aí no outro ano, o que acontece? Todo mundo ficou iludido com aquele Campeonato Baiano. Eu falava, velho, tem que contratar, porque o time da Série B não vai jogar Série A. Só que aquele time ali, velho, pegou um Bahia que tava sendo formado ainda, ganhou os Bavis, foi campeão, iludiu todo mundo. Não contratou bem, ficou refém dos caras da Série B, deu no que deu. No final, deu outra cagada ali, encaixou uns resultados improváveis e conseguiu se manter na Série A e até uma Sul-Americana. Só que no outro ano fez cagada de novo, não manteve a base, que já tava forte ali, que a gente tava conseguindo os resultados. Então assim, Fábio Mota, ele sempre comete os mesmos erros, ano após ano, tá? Ele começa o ano geralmente mal, tá? Dá alguma sorte ali, alguma reviravolta no meio do processo, e aí ele consegue encaixar o time, eu não sei, acho que o cara realmente, ele tem um pacto muito forte com Deus, e as coisas dão certo pra ele. Estavam dando, né? Espero que dê de novo esse ano, lá ele. E, pra mim, o maior presidente da história continua sendo Paulo Carneiro. Pelo recorte de tempo, ele ficou muito mais tempo na presidência, ele conseguiu ficar 12 anos ininterruptos da Série A, ele conseguiu resultados esportivos que são mais relevantes, um vice-campeonato de Série A, ele foi o vice-campeão da Série B também, apesar de Fábio Mota ter sido campeão, ele teve muito mais títulos do Campeonato Baiano, ele transformou nossa base, e fez... Me permite, mas um vice-campeonato jamais vai ser mais importante do que qualquer título. Se você analisar friamente, um vice de Série A, ele é muito mais relevante do que um título de Série B.
Eu discordo peremptoriamente, como diria Paulo Carlos. Eu vou dizer o seguinte, eu fiquei na dúvida ouvindo. Eu discordo de muita coisa, mas Vai esse... chegar a sua vez, deixa ele mas concluir. não, só nessa questão que você interrompeu ele, que você é mais educado. Ele tava num raciocínio muito bonito até. Essa colocação sua, realmente, eu não tenho opinião, velho, sobre o que é melhor ser vice da Série A ou campeão da Série B. Realmente, eu acho que eu tô no grupo sou do Centrão. Vamos debater isso daqui a pouco. Continue. E assim, conclua. só que vocês têm que entender que o Vitória foi vice da Série A num contexto que o Vitória tinha menos título que o Ipiranga, pô. O Vitória só consegue igualar o número de títulos baianos do Ipiranga em 92, É bem velho. observado. Então, assim, o Vitória, a gente vê o Vitória hoje, a gente vê, o time é grande, etc. Cara, o Vitória não era nada em 90. O time grande da Bahia era o Bahia. E o Vitória fez isso mudar. Na década de 90, a gente só bateu no Bahia. Anos 2000, a gente só bateu no Bahia. Então, foi a partir de Paulo Carneiro que muitos que são Vitória hoje se tornaram Vitória. Meu pai, por exemplo, ele tem muita lembrança da década de 90, quando ele ia muito pros jogos, etc. E isso tudo se dá em Paulo Carneiro. Paulo Carneiro fez muita besteira, fez, mas ainda é, pra mim, muito maior que o Fábio Mota. Pra Fábio Mota ser maior que Paulo Carneiro, ele tem que ganhar um título relevante, ou ele conseguir fazer uma venda pra uma SAF, assim, tipo assim, gigante, fazer um negócio muito diferente. Mas ainda Paulo Carneiro por muito. Eu acho que Fábio Mota, ele passou Alex Portela, talvez, um pouco ali. Mas ainda assim, tem discussão. Porque Quem se foi você vice da imaginar... Copa do Brasil? Exato. Alex Portela, além de ser vice da Copa do Brasil, ele ficou em quinto lugar na Série A, sabe? Então, assim, eu acho que ele passou porque ele fez mudanças estruturais maiores. Ele é um cara que conversa mais com a torcida, ele se tornou mais popular. Mas até com o Alex Portela tem discussão, que dirá com o Paulo Carneiro. Eu acho que não tem nem comparação, velho. Não tem nem conversa. E eu gosto de Fábio Mota, né? Eu acho ele um cara que é torcedor mesmo. Não entende nada de futebol, mas é um torcedor. Vou com a cara dele. Acho ele um cara que assim, ele é simpático, né? Ele é carismático. Vou votar nele. Mas é um zero à esquerda em relação ao futebol. Já Paulo Carneiro não entende tanto quanto ele acha que entende, mas entende muito mais que Fábio Mota. Não foi o que ele mostrou em 2019, não, tá? Que, Paulo Carneiro? 2019 ele só contratou Bagre pra... Isso, é como 19, 20, 21, é como eu misericórdia. falei, ele entende mais que Fábio Mota, talvez até entenda mais que a Eu acho que eu média dos superestimei muito ele, porque assim, as contratações que ele fez, e eu vi de perto muitos processos de jogadores, eu até falei aqui, né, a gente tava falando dos Juans, aquele Juan Levine, talvez assim pode ter sido também um garoto que tinha um potencial e acabou não se desenvolvendo. Ele tinha uma fé da porra naquele cara, né? Achava que seria a próxima joia do Vitória. Assim, Paulo Carneiro tinha um programa antes dele assumir a presidência chamado A Ideia do Jogo. Eu via tudo. Ele falava... Era um podcastzinho de áudio, né? Que ele fazia, uma linha de Ele falava transmissão. muita besteira, assim, muita coisa que era achismo, assim, senso comum, sabe? E transmitia de uma forma que parecia que ele entendia muito de bola. Agora, assim, se você analisar essa época que ele passou pelo Vitória da última vez, ele trouxe alguns jogadores que se tornaram relevantes depois, né? Wesley, o Zé Ivaldo, que é zagueiro do Santos, né? Tem uns nomezinhos que ele resgatou da base. Não tava numa fase boa também, né? Mas, assim, são caras que estavam na Série B e depois jogaram Série A, então são caras que talvez ele tivesse... O próprio Anselmo Ramon veio pra cá, entendeu? Foi muito mal e depois foi lá pra Chapecoense, então, assim, CRB e eu matou acho a pau. que ele deixou o clima pesado. Talvez se ele fosse Também um acho. cara mais carismático como o Fábio Mota, Também aquele time engrenasse mais e até... Não, o de 2019 tinha bons jogadores, cara. Aquele G2 mesmo, cara, aquele cara treinando era um monstro. Agora chegando no jogo, o cara não jogava nada, velho. No treino ele matava pau. Né? Eu já não tenho mais dúvida, viu? Marcelo, ele falou aqui uma parada que eu concordo agora com ele, e aí eu vou sair do que você falou, e agora eu saí do muro. É Marcelo Leal, 2013. Vou citar uma frase de Senna. O segundo colocado é o primeiro dos perdedores. Eu concordo. Então eu saio. Também concordo. Mas contextual, velho. Naquela época não era. Cauã falou que Alex, eu não acredito que você caiu no papo de Marconi sobre a cirurgia. Ele é político, kkkk. Marconi, será que eu caí no deixa eu falar uma coisa. Eu ia votar em Marconi. Falei pra todo mundo que eu não votava mais em Fábio Mota. Você falou que ele foi competente no discurso, foi isso? Exatamente, pô. Qual foi? Eu fiquei curioso de saber disso. O seguinte, Marconi, ele veio com aquela questão da promessa da SAF de uma forma, assim, muito rasa, sabe? Tentando comprar o torcedor com a SAF. Eu acho que se um cara quer ser presidente do Vitória, se eu fosse candidato, tá? E eu não vou me candidatar, provavelmente nunca, mas só tô supondo aqui, eu ia bater no futebol, velho. Eu ia falar de que forma eu ia conseguir montar um time mais competitivo, de que forma eu não ia errar nos processos que Fábio Mota errou, e errou porque não entende nada de futebol. O que eu ia fazer em relação ao campo
pra melhorar nosso desempenho no ano, o torcedor pelo menos não passar susto. E aí Marconi veio tentar comprar a torcida com a SAF, sendo que passou vergonha, velho, porque teve aí o cara lá do Catar veio recentemente, se encontrou com o Belitani e nem se importou com o Marconi. Entendeu? Eu posso fazer uma pergunta? Que eu fiquei muito papo reto, papo de leão mesmo. Você acha, pense em uma pessoa que vai hoje se candidatar à presidência do Vitória e que vai falar de tudo isso que você falou e a torcida vai parar pra ouvir. O único ponto sensível hoje que realmente mexe com o Fábio Mota, que consegue arranhar ele um pouco, é SAF. Você acha, qual seria hoje a pessoa hoje? Pense em uma pessoa aí que vai falar sobre tudo isso, falar sobre futebol, criticar ele. Mas o futebol, cara, acho que o futebol, como o Matheus falou também, se Ricardo bater no Davi, futebol... Não ia arranhar Ricardo ele. Davi ganhou a eleição, sim. Não ia arranhar. Mano, porque assim, com todos esses sucessos que a gente teve, assim, essas voltas por cima, esses milagres, todos os times foram times Mas é isso, muito... eu concordo com você, questionáveis, mas sabe? é isso. Ele bateu no futebol apresentando o seguinte: a solução para o futebol, olhando o outro lado do muro, foi o seguinte: como foi que os caras resolveram o problema do futebol? SAF. De certa forma, ele tá falando do futebol, pô. Só que ele tá trazendo a solução. Ele tá dizendo a solução, vista pelo outro lado, que foi do outro lado do muro, o seguinte, ó, com a SAF resolveu o problema do futebol. Foi isso. A única estratégia pro cara fazer frente a Fábio Mota, fazendo em frente, Beleza. é conseguir 30%, 35%, que eu fiz uma pesquisa já ali, 37%. É por aí, hoje. mas beleza, mas aí entra também no que o Matheus falou. Ele tá apresentando essa solução de uma maneira muito superficial, cara. Porque ele não dá detalhes assim. O que me assustou, eu até falei assim, eu vou prestar atenção, vou parar pra escutar. E aí entra até em outro detalhe, que eu supus que essa candidatura de Marconi pudesse estar sendo planejada lá desde o início do ano, né, que eles decidiram dessa reviravolta agora. Só que uma coisa me colocou em dúvida. Me parece que realmente foi uma coisa decidida em cima da hora. Porque parece que eles estão formulando ainda o plano, sabe? Estão formulando ainda as ideias. E aí meio que, como só tem um mês, tá apresentando o que tem pra apresentar. Mas parece que eles vão dar uma encorpada na estratégia do planejamento. Então, assim, a maneira como tá apresentado me parece muito superficial. Durante a entrevista que eu fiz com ele, eu percebi que tinha coisas até, assim, relativamente básicas que ele se enrolou um pouco pra poder responder, sabe? Ele me parece... tem muita convicção do que ele fala. As pessoas que, assim, da cidade que ele já geriu, falam que ele é um cara muito sério, um gestor, até a maneira, o comportamento dele, um cara super educado e tal. Mas a solução que ele me apresentou me assustou muito quando eu perguntei pra ele, o Marconi, as pessoas lá, a gente tá falando de QS o ano todo, os caras lá pelo menos sabem da existência do Vitória, sabem que tá rolando essa conversa, e ele me respondeu, eu acredito que sim. Porra, irmão, a gente não pode colocar o futuro da instituição numa crença pessoal baseada, assim, numa suposta moral que ele possui com... Foi muito... Essa frase me assustou. Aí eu falei, tá, pô, pera aí. Mas que eu te falo? Eu fiquei assustado por outra coisa. Porque ele não tá tocando em algo que a gente, assim, é algo que a gente consegue verificar e que, de fato, tem uma... Se você for pesquisar, tem uma ligação, um exemplo. Não é jornalista aqui, entendeu? Não é jornalístico. Uma suposição, com muita cautela. É mais fácil você, Matheus, saber se ele tem acessos a investidores através da XP do que você mapear se ele tem acesso a pessoas da QSI. Ó, tem alguém assistindo que já me mandou, enquanto eu tô falando aqui, já chegou uma mensagem com o plano de ação, o plano de alguma coisa aqui, peraí. Eu achei. Alguém tá assistindo, um salve aí pra que seja quem for do plano de gestão da aliança. Chegou aqui agora. Quer que eu ligue? Eu vou abrir aqui, mas deve ser grande, né, irmão? Porque eu tenho uma técnica que eu vejo só os pontos importantes. Porra, é leitura dinâmica? Acho que é. Com muita humildade. Você acredita que seja, tá que nem... Não, porque eu achei o seguinte, porque eu vou te falar o seguinte, velho. Foi levantada uma narrativa de que integrantes do grupo estavam conversando com investidores lá de São Paulo, através da XP, que, querendo ou não, começa a viabilizar. Eu não sei por quê. Ou eles não têm, ou tá deixando isso pra um momento mais crucial, ou esperando... Chegou aqui pra mim, ó, galera. Vou jogar lá no grupo do canal pra quem tiver curiosidade. E também na bio do canal, no canal do Leão, na bio do Instagram, pra quem quiser ver e vou falar outra plano coisa, de gestão da Aliança Vitória SAF. E vou falar outra coisa também, Matheus. Todo mundo, do nada... Fez assim, todo mundo abriu mão e se juntou.
Tem alguma coisa, velho. Ele deve ter Você alguma acha que carta. tem alguma Eu materialidade? acho Mota que tá tem uma certo. carta na manga. Eu acho que eles têm uma Mas eu carta que eles perguntei estão. da bomba, ele falou, ele tirou de tempo. Falou, não, que eu não Eu trabalho acho o assim. seguinte, que essa bomba não é dele, é de alguém que tá construindo pra ele, por isso ele, como é um cara sério, ele não quer se comprometer, porque depende de terceiros. É o que eu acho. É o que eu acho. Mas que também a galera tá vendo a questão do desempenho do time. E, por incrível que pareça, pra sorte de Fábio Mota e da gente também, graças a Deus, a parada tá dando certo.